sempre soube que as pessoas olhavam para mim e sabiam que ali tem uma história diferente, entendeu? Sempre tive a íntima convicção de que ele estava morto. Meus tios foram militantes mais agressivos de resistência, até pela geração do meu pai. Meu pai é um pouco mais jovem. A história do meu pai é mais simbólica, porque meu pai, de certa forma, fez uma escolha não de militante heróico, né? Mas fez uma escolha de resistência civil, que ele é, de certa forma, uma das vítimas mais inocentes da violência do sistema. Quando ele desapareceu, eu tinha menos de 2 anos de idade. Então não tenho lembranças, a não ser poucas fotos, até porque era uma época de poucas fotos, né? Então a lembrança que eu tenho muito é a lembrança idealizada e a lembrança que me é contada por parentes e amigos. Porque minha mãe casou de novo, eu tinha a busca de uma figura paterna, né? Que era esse novo marido da minha mãe, que foi muito importante. Mas também tinha permanentemente os irmãos do meu pai, a imagem do meu pai, uma foto do meu pai no corredor. Eu sempre tive todo mundo falando muito do meu pai. A gente tem que entender que meu pai desapareceu num carnaval de 74, ao ir encontrar um amigo, Eduardo Collier, que estava na clandestinidade. Em torno das buscas do meu pai houve uma grande mobilização, né? Uma mobilização que incluiu políticos nacionais, incluiu militares como o Juarez Távora. Essa mobilização então cresceu de certa forma comigo. Minha mãe, quando meu pai morreu, era uma mulher de 23 anos de idade, gente, uma criança. Hoje, com 42, eu digo uma criança. Meu pai era um homem de 26 anos. Meu pai, eternamente, para mim, vai ser meu pai. Mas hoje, olhando em perspectiva, meu pai é uma criança. Daqui a pouco meu filho vai ter a idade dele. Assim, a minha infância foi muito, muito sem estabilidade. Óbvio que no meio da infância eu não tinha capacidade de achar que infância é essa, que eu morei em 19 lugares. Teve uma fase da minha juventude assim que tudo que eu queria era ser filho da família Doriana, sabe? Aquela de margarina na propaganda. Pai bancário, o Monza na garagem, o Fusca. No ano de 87, logo no início das aulas, um professor lá acho que tinha o SPB, né? Organização Social e Política Brasileira. Começou a falar da ditadura e entre as pessoas falou da UF, do meu pai, e comecei a chorar, quieto, coitado. Ele tomou um susto, ele não tinha visto. Eu quieto no canto da sala, imagina, aluno novo, chorando. Parou o colégio. Que aí ele se impactou e os colegas choraram. Bem forte assim da vida. Pela minha função, eu ouço o hino nacional em eventos, sei lá, pelo menos uma vez por dia. E, assim, morrer. Uma geração disposta a morrer, ainda que eu possa na história questionar as razões do Araguaia, da resistência, a sanidade disso, né? Bando de menino achar que ia enfrentar o Estado, uma máquina poderosíssima, eu acho o supremo sacrifício. Acho não seria capaz de fazê-lo pelos meus filhos, pela minha vida, mas acho assim um exemplo limite, né, de luta por liberdade, por ideais, num tempo que a gente é tão pragmático, né? Tudo é tão quantificável, tudo é tão óbvio. Assim, teve uma geração, em dado momento, que realmente estava disposta a morrer pelo Brasil. Felipe, todas as vezes você ouve o hino? Eu lembro do meu pai.
todas. Eu fico feliz de estar conseguindo falar, de pensar que, de certa forma, isso pode ficar documentado. A ferida que é pública, que é exposta, né? Uma incapacidade de lidar com algo que, de certa forma, te mutila e é tão grande. Então, olhar para você é saber disso, né? Eu sempre soube disso. Sempre soube que as pessoas olhavam para mim e sabiam que ali tem uma história diferente, entendeu? Eu tenho um nome híbrido hoje. Eu sou Felipe Santa Cruz porque é a força do nome do meu pai, mas eu adotei o Santa Cruz e o Skaletsky, que é o sobrenome do meu padrasto, né? Acho que é uma justiça também o papel dele, né? Hoje eu vejo que criar um filho desaparecido político, né? Mas meu nome é Felipe de Santa Cruz Oliveira Skaletsky. Não tenho o nome da minha mãe, mas tenho o nome dos dois pais que me criaram. E meus filhos são uma família nova, Santa Cruz Skaletsky. A mistura de dois homens geraram uma família. Entre as coisas específicas que há na vida do filho desaparecido, eu sou um sujeito que a ONU pagou análise, né? Durante muitos anos eu fiz parte de um projeto da ONU que pagava análise aos filhos dos desaparecidos. A minha analista, que já faleceu, dizia que porque eu sou bem resolvido, porque todo mundo que perde o pai numa condição muito violenta guarda um trauma. Eu tenho um trauma, né? Eu não transformei esse trauma numa obsessão. Eu tenho pânico da ideia de vitimização. Eu sempre tentei formular o filho que perdeu o pai, que muita gente perde pai cedo. Isso tem sempre um impacto indelével no caráter da pessoa, e na outra ponta, a leitura política da perda do meu pai, que tem a ver com a minha trajetória. Eu sou muito do que eu sou, é a história do meu pai. Acho que te exige, né? Não é qualquer criança que é filha de certa forma assim, de um mito da sua geração. A pessoa que morre nessas condições, e meu pai era muito corajoso, muito forte, né? Ela ganha uma gama de qualidades que coloca um filho numa posição de permanente repensar. Eu fui ser estudante de direito como ele, eu fui militar nos movimentos sociais, eu cheguei à presidência da Ordem dos Advogados muito cedo. Eu acho que toda essa trajetória, ela está o tempo todo dialogando com a trajetória do meu pai. Todas as pessoas em volta dele foram assassinadas por uma deliberação do Estado. Não foi uma coisa só dos porões, né? Isso que está provado. Foi uma ordem vinda do Palácio Planalto. Então, se você tiver que atribuir a alguém, vai atribuir a Emílio Médici e Ernesto Geisel. São os dois grandes responsáveis pela morte do meu pai. Então, eu não tenho qualquer interesse em ver um velhinho gagá preso. O que eu gostaria de saber é a cadeia de comando, né? Também não quero saber o nome do sargento que apertou a pistola. Não é ele é só um soldado dessa cadeia de comando. Eu nunca tive essa vontade de saber os detalhes da morte. Eu prefiro saber a cadeia.